Olá, sou Mari Duarte, sua anfitriã, e você está no canal Contos de Terror. Seja muito bem-vindo. Se você, como eu, gosta de boas histórias sobrenaturais, então prepare-se para a sua dose diária de mistérios com relatos e histórias impressionantes. Quando eu tinha 9 anos, meus pais foram comigo e meu irmão mais novo, Michel, que na época tinha 6 anos, ver algumas casas para comprar. Meu pai tinha visto cerca de 10 casas na internet e não tinha gostado de nenhuma delas. Eu já estava começando a ficar aborrecida com as voltas que dávamos dia a dia. Certo dia, enquanto eu e o Michel assistíamos desenho animado e o meu pai mexia no computador, minha mãe entrou em casa com o jornal na mão e com um sorriso de orelha a orelha. Foi até onde meu pai estava e entregou o jornal a ele. Adivinha? Disse ainda sorridente. Há uma fazenda bem barata um pouco longe daqui. Como assim? Meu pai não conseguia acreditar no que acabara de escutar. Veja. Meu pai abriu o jornal e viu que realmente existia uma fazenda à venda não tão longe. Ele e a minha mãe se abraçaram com tanta alegria e em seguida desligou o computador. No dia seguinte, fomos para ver de perto essa tal fazenda. Até que depois de 2 horas de viagem, finalmente chegamos. A fazenda ficava um pouco longe da cidade e estava em um lugar isolado. Deve ser por isso que o meu pai gostou. Eu olhei para a casa e não gostei nada. A casa era exatamente como aquela da cidade de Amityville, onde uma família foi assassinada. Bom dia, disse uma velhinha. Bom dia, respondeu meu pai. A senhora deve ser Elisa, disse-o interrompendo. Venham comigo. Eles adentraram com ela na casa e eu continuei lá fora olhando para aquela casa que aparentava ser sombria por fora. De repente senti um forte calafrio. Não sei se foi coisa da minha cabeça, mas escutei algo semelhante à risada de uma criança. Olhei em volta e não havia nada. Eu estava completamente sozinha. Senti-me paralisada, sem falar que a fazenda tinha um milharal. Diana! Virei-me assustada e era apenas minha mãe. Não fique aí fora! Vem cá! Eu corri para dentro sem pensar 2 vezes. A casa era enorme por dentro e tinha móveis antigos, porém lindos de se apreciar. Enquanto a senhora Elisa mostrava a sala para os meus pais, eu resolvi explorar outros lugares. Comecei a explorar o andar de cima. Tinha 3 quartos e um escritório. Explorei 2 quartos e em seguida o escritório também. E quando entrei no último quarto, levei um susto. Encontrei o meu irmão de costas para a porta, parado em frente da janela, olhando lá para fora. O que faz aí? Perguntei. O Michel apontou para o milharal e respondeu. Eu vi uma menininha. Ele deu uma pausa e continuou. E ela olhou para mim. Eu fiquei sem saber o que responder. Na minha mente eu só pensava. Eu escutei ou não uma risada bem perto do milharal? E agora o meu irmão diz ter visto uma menininha no mesmo lugar? Um tempo depois, saímos para fora, já que os nossos pais já estavam lá fora conversando com a senhora Elisa. Há mais uma coisa que vocês precisam saber, disse ela com um ar sério. Que coisa? Perguntou minha mãe. 20 anos atrás, o casal que morava aqui tinha uma filha e ela morreu de tuberculose. Sem aguentar mais ter lembranças ruins, o casal mudou-se para outra cidade. Porém, às vezes, vinham deixar flores, já que a menininha faleceu nesta casa. E onde eles estão agora? Eles também faleceram devido a um acidente de carro no ano passado. Que triste. Mas como os personagens de um filme de terror, eles compraram a casa mesmo assim. Eu preferi não comentar nada sobre a risada que escutei,
na frente da senhora Elisa. Senão ela ia achar que eu aproveitei da situação para contar uma mentira para que os meus pais não comprassem a casa. Percebi que o Michel também preferiu não contar nada e decidiu ficar calado, ou até mesmo nem prestou atenção no que a senhora Elisa disse, pois nem olhava para nós. Uma semana depois, nos mudamos para a fazenda. Até que no começo estava tudo calmo, nada de risadas e nem aparições. Certo dia, a minha mãe ia lavar roupa e precisava da minha ajuda para levar os cestos de roupa suja e eu fui. Eu levava os cestos um por um e ia entregá-la. Quando voltei para levar o último cesto de roupa, vi algo que, se não me engano, não estava ali antes. Era uma boneca de porcelana com um pouco de poeira, parecia muito antiga. Eu era apenas uma criança naquela época, então levei o cesto junto com a bonequinha para mostrar para minha mãe. Mãe, olha, mostrei a boneca para ela. Posso ficar com ela? Mas você já tem muitas bonecas, Diana. É que sinto que ela precisa de uma mãe. Minha mãe revirou os olhos, deu um suspiro profundo e respondeu: Tudo bem, pode ficar com ela. Lembro-me que naquele momento pulei de alegria e levei a boneca para o meu quarto. Limpei ela com um pano molhado e deixei junto com as outras bonecas no chão e comecei a brincar. De noite, enquanto eu ajudava a minha mãe a arrumar a mesa para o jantar, ela percebeu que o Michel não estava na sala vendo desenhos animados. Diana, vai chamar o teu irmão? Deixei de fazer o que estava fazendo e subi a escada indo até o quarto do meu irmão. Porém, antes que eu pudesse abrir a porta, fiquei confusa e sem reação. Escutei o meu irmão conversando com alguém, só que eu não ouvia ninguém responder. Somente ele falava, mas era como se alguém estivesse fazendo perguntas a ele. Abri lentamente a porta para ver se tinha mais alguém com ele no quarto, mas não vi ninguém. Ele olhou para mim aparentemente nervoso. Com quem você falava? Perguntei. Ele ficou muito tempo calado, engoliu seco enquanto olhava para um canto do quarto e depois respondeu: Com ninguém. Até nos dias de hoje, eu não levei aquela resposta a sério, mas naquele momento preferi não falar nada. Vamos jantar? Ele levantou-se do chão e saiu para a sala. Eu continuei no quarto encarando o canto que ele tanto olhava e, como não vi nada, fui jantar. Mais tarde, no meu quarto, eu acordei devido à sede que eu sentia e quando olhei para a cadeirinha que eu deixava as minhas bonecas ao lado da cama, percebi que a bonequinha que eu adotei não estava mais lá. Levantei da cama e fui até a cozinha beber água. Ao sair da cozinha para o corredor, vi algo que me fez gritar horrores. Avistei uma menininha mais ou menos da idade do meu irmão sentada no chão do corredor com a bonequinha já encharcada de sangue. A menina tinha uma aparência de dar medo a qualquer um. Ela era pálida, de cabelos bagunçados, com um vestido branco sujo de terra e sangue e um corpo contorcido. Acordei com as batidas do meu coração aceleradas. Olhei para a direção da cadeirinha e a bonequinha ainda estava lá. Respirei fundo por não ter se passado de um pesadelo. Levei a bonequinha e dormi agarrada com ela. Dias depois, eu acordei me sentindo mal. O meu corpo doía e aquecia bastante e também não parava de tossir. Minha mãe pensou em me levar para um hospital, mas meu pai achou melhor chamarem um médico e foi isso que eles fizeram. Depois de algumas horas, o médico chegou e começou a examinar o meu corpo. Parece que ela está com tuberculose, disse ele. Ela vai ficar bem, doutor? Por favor, diga que não é grave, disse minha mãe preocupada. Por enquanto não é, mas se ela não reagir ao medicamento, pode piorar. Não se preocupe, doutor. Faremos de tudo para nossa filha melhorar, disse o meu pai. Após um tempo, o médico foi embora e os meus pais faziam tudo o que ele recomendou. Ele vinha ver o meu estado uma vez por semana, mas eu só piorava. Certa vez de madrugada,
enquanto eu dormia, escutei batidas na janela do meu quarto. Levantei com dificuldade e fui até a janela. Abri a cortina. Meu sangue gelou na hora. Era a mesma menina do meu pesadelo quem batia na janela. Soltei um grito bem alto que fez com que os meus pais acordassem e viessem rápido até o meu quarto. Diana, o que foi? Perguntou minha mãe. Eu vi uma menina ali, mas não tem ninguém ali, disse o meu pai. Mas eu vi. Chorei horrores e os meus pais me consolaram até que eu ficasse calma. No dia seguinte, meus pais chamaram a médium que ao entrar na casa passou mal e disse sentir uma energia negativa no lugar. Ela veio até mim, passou a mão na minha testa e começou a gritar repentinamente. Eu fiquei sem entender nada e meus pais também. Foi então que ela parou de gritar e olhou para os meus pais de olhos arregalados. Fizeram bem em me chamar, disse ela. Essa menina está amaldiçoada. Amaldiçoada? Exclamou meu pai. Eu sabia. Minha mãe começou a chorar desesperadamente. Calma, ela está aqui para nos ajudar. A médium olhou em volta do meu quarto como se estivesse procurando algo e disse: algo que ela tenha levado que não a pertença? Meus pais se entreolharam, tentando se lembrar, até que minha mãe finalmente lembrou. Uma boneca, disse ela, uma boneca de porcelana. Minha mãe olhou ao redor do quarto e viu a bonequinha junto com as outras bonecas. Levou e entregou à médium. Assim que a médium levou a boneca, começou a falar línguas estranhas de olhos revirados. Acho que ela fazia uma oração. Após isso, ela deixou a bonequinha no chão e voltou a olhar para os meus pais. Essa boneca deixou a vossa filha desse jeito. Vocês têm que mergulhá-la em uma água com sal e queimá-la. Há um espírito de uma menina nesta casa e ela não se conforma com a partida dos pais. Assim que ela terminou de falar, deu para eles uma garrafa com álcool e disse para que eles espalhassem pela casa inteira. E só assim eu iria melhorar. E assim eles fizeram. Depois de alguns dias eu melhorei. Ao passar dos dias, enquanto fiquei 100% melhor, meus pais resolveram sair daquela casa e comprar uma perto da cidade. Não sei mais nada sobre aquela casa e nem sei quem mora lá. Só sei que vivi uma verdadeira história de terror. Nossos agradecimentos especiais a Denise Emília, autora do conto Fazenda do Horror. Boa noite.